Pois é, vitória da Internazionale de Milão, um jogo onde a equipe teve muitas oportunidades, mas o placar foi magro. Vitória importante para a equipe que, com o resultado, consegue sua primeira vitória na competição depois de empatar na estreia e termina empatado no número de pontos com a Real Sociedade, que é o líder do grupo no critério de desempate, tem um gol a mais. Cássio Ângelo, sua análise dessa vitória da Inter e de mais uma derrota do Benfica nessa fase de grupos da Champions. Deixou a impressão que o Benfica veio pro San Siro para não perder de muito. Fez um futebol pequeno, não montou uma plataforma de jogo à altura da equipe de Champions League. Tentou um futebol reativo, mas que em momento nenhum encaixou essa saída de bola da equipe do Benfica. Tentou ali com o Arthur Cabral ainda no final do jogo, mas pouco pôde fazer. E é nisso que a gente pode resumir a partida do Benfica. Uma estratégia de jogo que não deu certo e um treinador que demorou para fazer a leitura de jogo e demorou para fazer a troca das peças. Por lado da Internazionale de Milano, uma partida excelente porque buscava muita profundidade dos dois lados, tanto com o Di Marco quanto com o Dumfries. E o Dumfries, principalmente afunilando ali no corredor diagonal, fechando ali do lado até, muitas vezes o Lautaro, buscando ali usar a sua estatura. E foi assim que ele criou duas oportunidades. Mas um jogador que não tem técnica de centroavante, a gente não pode esperar muito dele lá na área. Perdeu uma chance de cabeça logo no começo do jogo, perdeu uma chance, e aí a equipe da Inter sobrepôs. O volume de jogo da Inter foi muito maior do que o do Benfica o jogo inteiro. Agora, a Internazionale tem que caprichar mais, tem que tomar a palavra em voga, que é a tomada de decisão, ela tem que ser melhor. Porque hoje pegou um Benfica que veio para se defender, mas a gente tem que olhar para frente, ainda tem mais Champions League, tem fase de grupos, tem oitavas de finais, quartas de finais, semifinais. Muitas vezes uma bola pode definir um jogo, um lance, e perder gols assim como o Lautaro perdeu, a Inter sabe muito bem que pode ser prejudicial a sua campanha na UEFA Champions League 2023-2024, seu Estevão Barros. Pois é, do outro lado, o Gel Reis, uma equipe do Benfica que fez uma partida muito abaixo, no final até terminou com mais posse de bola, mas assim, posse de bola estéreo, e quando a Inter foi para cima, mostrou uma ampla superioridade. O Benfica, principalmente no início ali da segunda etapa, que foi quando saiu o gol, pouco fez ofensivamente. O David Neres, coitado, correu, mas pouco teve oportunidades ali de mostrar seu futebol, muito bem marcado também pelos zagueiros. Uma partida bem abaixo aí da equipe portuguesa, do atual campeão português. Pois é, Esteban Barros. Para um time que tem características ofensivas, jogar no contra-ataque é muito complicado. E você colocar o David Neres como centroavante é abrir mão daquilo que eu falei no intervalo, que é o centroavante que faz a parede e segura a bola para os jogadores que vêm de trás, para dar essa possibilidade de armação de jogada. Não aconteceu. Benfica, eu acho que o Roger Smith errou ao colocar o David Neres como centroavante. Poderia ter começado a partida com o Arthur Cabral, o David Neres de ponta, seria muito mais ideal para essa partida, principalmente para os contra-ataques. E eu não entendi por que ele não mudou no intervalo também, né? Isso tem que ser avaliado também. No intervalo, ele teve 45 minutos para analisar a equipe, viu que a estratégia não estava dando certo, e só pelo fato de estar 0-0, não quer dizer que a estratégia tenha funcionado. Era sorte que as chances da Inter de Milão caíram no Dumfries. Mas que a gente for falar aqui quantas possibilidades de gol o Benfica teve no primeiro tempo, foi nenhuma praticamente. Estratégia que não funcionou, a equipe não trabalhou bem. Eu tenho apenas um destaque positivo da equipe do Benfica, que é o João Neves, que ficou até o final da partida, que correu, que marcou, que tentou fazer as jogadas. Camisa 87 fez muita... Ele se dobrou na marcação, tentou tabelar ali. Claro, ele ficou limitado pela sua posição, pelo esquema tático, mas se tem alguma coisa que pode sobrar de boa, é que existe também possibilidades ofensivas do Benfica, só que não pode se limitar, como o Cássio disse, a jogar fora de casa para perder de muito. Pô, na moral, Benfica é uma grande camisa do futebol europeu,
você vai jogar contra o Inter de Milão na Itália, você não pode jogar para perder de pouco. Você precisa tentar, pelo menos, fazer um resultado positivo. O Benfica não se mostrou em nenhum momento interessado a propor o jogo. Isso, Estevão Barros, querendo ou não, o custo é caro. Talvez uma eliminação na fase de grupos, que eu não me surpreenderia. Com o futebol de hoje do Benfica praticado na Itália, se fosse eliminado na primeira fase, seria absolutamente normal. E não dá nem pra dizer que, por exemplo, o Benfica, ainda tem um adversário ali que pode salvar, porque ele perdeu pro Salzburg, que em tese era o adversário mais fraco do grupo. Aí pesa, o Real Sociedad já tá na frente e é o próximo adversário. O jogo, inclusive, se eu não me engano, será na Espanha. Deixa eu confirmar aqui. Mas fica nessa situação, Cassiano. Vai deixando pontos pelo caminho e foram 2 partidas, faltam mais 4 aí. Começa a ficar um cenário difícil aí. Esse jogo contra a Real Sociedade na próxima rodada, o jogo será em Portugal, em Lisboa. Vai jogar em casa já com contornos dramáticos aí. Tem que vencer, porque senão, olha, vai brigar pelo no máximo ali Europa League. Assim, a situação dramática é ficando por conta aí da questão matemática. Claramente, fazendo um cálculo rápido, a gente sabe, se o Benfica não ganhar o próximo jogo, ele já não vai mais depender só dele para se classificar. Ele vai ter que ganhar as 3 partidas dependendo de uma combinação de resultados. Então essa questão, o Benfica tem que ficar de olho, tem a obrigação agora de vencer em casa a equipe da Real Sociedad. Sempre tem aquele gosto ali de clássico, quando joga um time português e um time espanhol. E dentro de casa o Benfica tem que voltar a ser um time forte e vingador que sempre foi. Galo forte, mas o Galo tá jogando Brasileirão. Então, mas o Benfica de qualquer forma vai ter que tentar aí a virada, enquanto a Internacional e a de El Reis tem o próximo jogo. A equipe do Salzburg. O Salzburg que foi derrotado hoje pela Real Sociedad, jogando na Áustria. E no próximo jogo, na Itália, a Inter recebe também o Salzburg. Pode ser um jogo aí também para a Inter já ir a 7 pontos, dependendo do que acontecer entre Benfica e Real Sociedad. Já também ficar ali numa situação bem confortável no grupo. Engatilhar a classificação, né? Aí já poder fazer as experiências que o Inzaghi quer no elenco. Estevão Barros, a Inter de Milão é um coletivo muito mais forte, viu? Deu para a gente observar hoje, chegando a 4 pontos, na próxima partida joga em casa também. Então, tem tudo aí para garantir a primeira colocação nesse primeiro turno da chave e só controlar os resultados no retorno. Inter de Milão tem um padrão de jogo, né? Querendo ou não, é um time muito defensivo, é um time que joga para o contra-ataque, mas seu Estevão Barros é um time que tem padrão de jogo, é um time que tem uma ideia fixa daquilo que se propõe dentro de campo. Então, se você tem um coletivo consistente, a individualidade vai se sobressair, Estevão Barros, querendo ou não. E é isso que eu vejo da Inter de Milão. Se é um time favorito para a Champions, a gente vai dizer nas próximas partidas, porque agora, início, segunda rodada ainda, tem muita coisa pela frente. Mas se manter o nível, certamente Estevão Barros estará pelo menos nas oitavas de final. E hoje o destaque da partida para vocês. O Lautaro perdeu muitos gols, o Thuram foi o autor do gol. Mas quem que vocês elencariam aí como destaque dessa partida entre Internacional e Benfica, Cássio Ângelo? Lautaro, com certeza. A quantidade de chances que ele perdeu e a expectativa que ele criou aqui antes do jogo foi inclusive o destaque da equipe da Internacional de Milão. E o outro destaque é o Ángel Di Maria, que não jogou nada. Eu acho que os 2 destaques que a gente trouxe aqui no começo da nossa transmissão são para mim os destaques também do encerramento da transmissão. Adiel Reis. Para mim, eu vou ficar com o goleiro Trubin, do Benfica. Eu acho que ele merece uma menção honrosa, pelo menos aqui, as defesas que ele fez contra o Lautaro Martinez, impedindo o gol
que não saiu do camisa 10 da Inter, foram defesas muito impressionantes. Aquela de frente sozinho também foi uma boa defesa. Agora, aquela na assistência ali, ele pegou de frente, o Lautaro Martínez pegou de frente, chutou, e o Trubin fez uma defesa com um pé. Então, também o meu destaque da partida, pelo placar não ter sido tão elástico, para a Inter de Milão, fica para o goleiro do Benfica, o Trubin. Eu vou de Marco, que fez uma boa partida pela ala esquerda da Internazionale. Mais uma vez, né, um ótimo lateral e ala, no caso da Internazionale, né, joga com 3 zagueiros e fez uma partida muito sólida defensivamente e ofensivamente, dando muito trabalho. Primeiro pro Bar, que acabou saindo, e depois pro Tomás Araújo. É o meu destaque aí. No mais, é isso. A rodada acabou com outros resultados aqui surpreendentes. O Lens venceu o Arsenal na França. O Lens agora é líder do grupo. O Arsenal está na segunda posição com 3 pontos. O Bayern virou para cima do Copenhagen. O Galatasaray virou para cima do United. Nesse momento são os 2 líderes aí, Bayern e Galatasaray. O União Berlim acabou sendo derrotado por Braga. O Real Madrid venceu o Napoli. E no nosso grupo, o Real Sociedad fez 2-0 no Salzburg. Além desse jogo, terminou 1-0 para a Inter de Milão. Surpresas, principalmente no grupo do United, que acabou perdendo ali, tendo 2 jogadores expulsos no final. O Onaná vacilando. Tudo embolado nessa Champions League. Muita gente falou que talvez perdesse o hype nessa edição da Champions por não ter Messi e Cristiano Ronaldo, mas sempre tem surpresas aí, Cássio Ângelo. Sim, a Champions é emocionante, muito pelos times considerados de tradições ainda não estão conseguindo engrenar. O maior caso desse aí são os ingleses, o próprio Manchester United e o Arsenal estão dando umas vaciladas aí. E tá deixando emocionante. Daqui pra frente eu acho que vem emoção até o fim. Pois é. Próxima rodada terá então. Ocorrerá só depois da data FIFA. Que vai ter aí na semana que vem. Os jogos acontecerão nos dias 24 e 25 de outubro. Então vai ter um intervalo aí de 2 semanas até a próxima rodada da Champions, que volta inclusive com os jogos desse grupo aqui, entre grupo D, tem Inter, Benfica, Salzburg e Real Sociedad. Nós voltamos amanhã com mais Champions League aqui na tela do Meio Armadores. A partir das 15 horas tem Borussia Dortmund e Milan, jogo pelo grupo F da competição. O grupo da morte, que tem Newcastle e PSG ao lado dessas 2 equipes. E tem tudo para ser mais um grande jogo. O Dortmund foi derrotado pelo PSG na França e o Milan empatou diante do Newcastle na Itália. As 2 equipes então precisando somar pontos nesse início de Champions League. Na quinta-feira tem a volta de Palmeiras e Boca Juniors pela Libertadores a partir das 8h30. No sábado tem Série C, jogo que confirmará quem serão os classificados para a Série B, Amazonas e Botafogo. O Amazonas nesse momento está com grandes chances de se classificar. Está na segunda posição, uma simples vitória o levará para a Série B. Em caso de empate, depende lá de tropeços de Paysandu e Volta Redonda. No domingo, nós teremos Operário e São Bernardo, a partir das 15 horas. São Bernardo luta pela segunda vaga nesse grupo B da Série C, que já tem o Brusque como equipe classificada tanto para a Série B do ano que vem, como também para a final do torneio. Resta uma vaga qual Operário, São Bernardo e São José, que encara o Brusque no mesmo horário, lutam para conquistar esse acesso. E o São Bernardo, nesse momento, é a equipe que está ali na segunda posição. E na quinta-feira que vem, no dia 12, nós teremos data FIFA, jogo entre Brasil e Venezuela, a partir das 19h30. É o dinizismo, Adiel Reis, na tela, no Meu Armadores, à frente da seleção brasileira. Você que é um grande fã do técnico do Fluminense vai poder aí curtir mais uma vez um show de bola que a seleção vai dar em cima da poderosa Venezuela. Com certeza. Posse de bola, Estevão Barros, o mínimo é de 97%, viu?
A Venezuela só vai ter posse de bola na lateral, saída do goleiro e nas duas, quando tiver tiro de meta, quando tiver falta, mas assim, posse de bola. Goleada é o mínimo, 97% de posse de bola, finalização. Talvez, Estevão Valso, a melhor apresentação do dinizismo sobre a seleção brasileira. Viu? Pois é. E nós veremos aí mais uma vez o Diniz no comando da seleção. Dessa vez o jogo será na Arena Pantanal e tudo para ser um grande jogo e uma vitória tranquila da seleção brasileira. Você também confere essa agenda e nossa programação no nosso Instagram, @meioarmadores, segue a gente lá. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para ficar por dentro de lives e dos vídeos que a gente faz também e toda semana. E você não vai perder nada aqui no Meu Armadores, tá certo? Voltamos amanhã então com mais Champions League a partir das 15 horas. Muito obrigado a você que assistiu aqui, que participou, e até amanhã.